A mais uma edição de Think Tank. Já sabe que o Think Tank é o programa semanal de análise de política e economia, em que as estrelas são o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. Eu faço apenas de mediador, ou melhor, de moderador desta conversa. Antes de irmos ao programa, quero só lembrar duas outras coisas. A primeira é que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, você pode beneficiar de descontos usando o cupom Camilo. O segundo ponto em relação a esta matéria é a ajuda à produção deste programa, é da responsabilidade da Sendis, Alidata, que são empresas que fazem software de gestão de empresas. Agora sim, vamos ao programa desta semana. E o que é que vamos tratar esta semana? Olha, muito concretamente, a carta que um conjunto de personalidades resolveu escrever, intitulada Carta Aberta às Televisões Generalistas Nacionais. E então, depois de perorar sobre uma série de assuntos, que eu vou destacar aqui, que sabemos que não se fazem vacinas do pé para a mão, sabemos que as farmacêuticas são poderosas entidades mercantis e mais uma série de tontices, que eu não consigo chamar outro nome, e é para ser bem educado. Vou-lhe dar dois exemplos de magnífica prosa, magnífica obviamente prosa, que tivemos a oportunidade de ler hoje no Jornal Público. E então é assim, ao terceiro parágrafo, este conjunto de personalidades, que eu já lhe vou citar alguns nomes, escrevem: sabemos também que os média estão em crise, que sofrem a ameaça das redes sociais, a competição por audiências, as redações desfalcadas, os ritmos de trabalho acelerados e impostos aos que nelas restam, a precariedade laboral de muitos jornalistas. E agora vem o quarto parágrafo. Mas mesmo sabendo tudo isto, assinalamos a excessiva duração dos telejornais, contraproducente em termos informativos. E agora repare-me nesta pérola, ok? Não aceitamos o tom agressivo, quase inquisitorial, usado em algumas entrevistas, condicionando o pensamento e as respostas dos entrevistados. E depois, lá mais para a frente, já muito próximo do final, estas magníficas personalidades voltam à carga. Enfim, sabemos que há uma pandemia causada pelo SARS-CoV-2, mas também sabemos que há uma diferença entre espetáculo, informação e espetáculo. E entre bom e mau jornalismo. Note só, isto às vezes faz-me lembrar a nova PID, mas enfim. Criticamos a manifesta agenda política legítima, mas nunca assumida, nos canais privados, mas em absoluto inaceitável na televisão pública. Como cidadãos, exigimos uma informação que respeite princípios éticos, sobriedade e contenção. E, sobretudo, que respeite a democracia. E eu pensava que democracia era o cada um ter a sua opinião e poder fazer aquilo que bem lhe apetece. Mas, enfim, Joaquim Aguiar, quero começar por comentar esta prosa. Já agora, antes do que eu prometi, Joaquim, deixa-me só dizer que entre algumas das pessoas que aparecem aqui, Alice Vieira, sim, a escritora, Ana Benavente, professora universitária, António Rodrigues, médico, Eduardo Paz Ferreira, olha, tinha que ser, não é? António Teodoro, professor universitário, Fernando Mora Ramos, Isabel do Carmo, cá está, Jorge Silva Melo, encenador, e por aí adiante, e Manuel Carvalho da Silva. Bom, tem aqui claro que faltava aqui o Vasco Lourenço, capitão de Abril. Portanto, tem aqui um belíssimo exemplo, uma mão cheia de magníficas personalidades que conseguiram fazer uma carta deste calibre. Joaquim, vamos aos comentários. É uma boa radiografia sobre a situação, porque fez-me recordar José Saramago, diretor do Diário Notícias, mas apesar de tudo, numa época em que a conflitualidade política era mais relevante e mais acesa. Agora não, nós agora estamos numa terra de cegos. E numa terra de cegos o problema é que o que vai à frente também é cego. Isto é, se... Está a falar de quem, Joaquim? Como? Desculpe, está a falar de quem? Quem vai à frente e também é cego, quem é? Quem vai à frente é o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. É só para pormos os nomes às coisas.
Portanto, se os que vão à frente são cegos, os que estão atrás também são cegos, e agora recomenda-se, entre os cegos, que ninguém diga que vê, isto é, passam a interferir nos critérios editoriais do jornalismo que temos. No caso, jornalismo televisivo, mas seguramente também se aplica ao jornalismo escrito, porque os profissionais são do mesmo tipo. Ora, o que isto quer dizer é que as pessoas estão muito assustadas e começam a pressentir que estão cegas, isto é, que ninguém lhes está a mostrar qual é o caminho a seguir, porque os que vão à frente, afinal, não vão à frente por verem, vão à frente apenas porque são cegos. O problema com este tipo de cegueira é que não há ninguém que possa falar da realidade efetiva das coisas, ou seja, o que é que realmente está a acontecer. Quem se queixa de ver nos telejornais demasiadas referências à peste do Covid não pode ignorar que ninguém sabe como é que este incidente vai terminar, nem quando. E pior, ninguém sabe o que são as ruínas que vão ficar depois deste tempo de paralisia da sociedade e de congelamento da economia. Ainda por cima, não sei se vai a oportunidade de falar disso, ainda por cima, para agravar a cegueira, há as ilusões. Isto é, invoca-se um programa europeu de recuperação e resiliência como podendo ser a resposta para as consequências dessas ruínas. Joaquim, eu já vou à questão do programa de recuperação e resiliência. Deixe-me só tentar perceber o take do Jorge sobre esta parte inicial. Jorge. Bom, em primeiro lugar, eu julgo que esta missiva deste conjunto de pessoas à sociedade peca por ser tardia. Então? É tardia porque é uma missiva que deveria ter sido feita quando nós estávamos com os melhores resultados e, portanto, deveriam ter feito essa menção. A partir do momento em que Portugal foi considerado o pior país do mundo, é óbvio que estas pessoas vêm em defesa do indefensável. E, portanto, é uma missiva que diria que tem um timing errado. Tem um timing errado e revela, acima de tudo, duas ou três coisas. A primeira, quando, perante o desafio que os governos fizeram à indústria farmacêutica, que foi encontrar a vacina o mais rapidamente para resolver os nossos problemas, estas pessoas começam a carta por dizer que as farmacêuticas são poderosas entidades mercantis. Presumo que quem tenha feito a encomenda tenham sido os governos. E os governos devem ter negociado, e ainda por cima foi negociado a nível europeu. Portanto, revela acima de tudo um mal-estar relativamente às instituições de mercado que produzem de acordo com aquilo que são as encomendas. E, portanto, isto diria que é um complexo destas pessoas que como relembrava o Joaquim, é de um tempo mais agitado politicamente, em que só falta aparecer na carta os saneamentos. Quem é que deveria ser saneado? Porque a carta é dirigida às televisões públicas generalistas nacionais, e já agora faltou-lhes coragem para dizer a que jornalistas é que eles queriam dirigir. E, portanto, isto é um ataque brutal à liberdade de imprensa, é um ataque às redes sociais, não percebendo o fenómeno das redes sociais. Porque é que nós hoje estamos aqui neste canal da Cor do Dinheiro e não estamos numa televisão? Por alguma razão,
é uma boa questão, por alguma razão deverá haver, e, portanto, eu diria que é uma carta sintomática do mal-estar que está a gerar esta pandemia na situação política portuguesa. Portanto, estas pessoas não convivem bem com a realidade, que é a incapacidade que os governos, e aqui quando eu digo governos, os governos em geral, todos os países, de lidarem com este assunto. É um assunto novo, um assunto com uma dimensão global e, portanto, só poderá ser resolvido também com respostas globais. Mas o mais estranho é dirigirem-se, quer dizer, o tom da carta é um tom, não é um tom de ameaça, mas é um tom estranho, porque, no fundo, quase que os jornalistas não podem ter tom quando fazem as entrevistas às pessoas que eles escolheram como relevantes para discutir a matéria. E quando se diz que o tom é inquisitorial, a pergunta é: e esta carta o que é que é? Esta carta é uma carta do mais inquisitorial que existe, Claro. Que é um atentado à liberdade de expressão de imprensa. Nós todos temos queixas sobre a imprensa, por vezes a imprensa não relata aquilo que nós achamos que é a realidade, mas por isso é que existe concorrência, por isso é que cada um fará aquilo que deve ser feito, que é desenvolver o seu trabalho de acordo com os seus códigos deontológicos. A pergunta que teríamos que fazer era: onde é que as televisões estão a ultrapassar e porquê é que estão a ultrapassar? E, por outro lado, eu penso que a carta também tem um objetivo, diria, subliminar, que é retirar a atenção sobre o fenómeno da gestão da pandemia para começarmos a discutir a gestão da informação da pandemia. Ora, não é isso que nós temos de tratar. Nós temos que tratar sobre... Bem observado, Jorge. Muito bem observado. O que as pessoas querem fazer é tirar dos telejornais a discussão da pandemia e começarmos a discutir o jornalismo em Portugal e a qualidade do jornalismo, e estamos a fazer bom ou mau jornalismo e tudo isso. Ora, isto é gravíssimo, porque estas pessoas têm responsabilidades em tiveram responsabilidades ao longo da sua vida, têm responsabilidades também atualmente, e, portanto, se se deram ao trabalho de escrever isto, eu diria que poderíamos ter duas versões. Temos a versão em que as pessoas estão cansadas de um telejornal de 60 minutos, 50 minutos serem dedicados à informação sobre o estado da pandemia em Portugal e no mundo, e de alguma forma não percebermos o que é que pode vir a acontecer depois da pandemia. A outra versão é: vamos ocultar os factos, vamos ocultar as ambulâncias à porta do hospital, vamos ocultar os problemas que os hospitais têm, vamos ocultar o problema da distribuição das vacinas, vamos ocultar o problema da gestão da própria pandemia, vamos ocultar as diferenças de opinião que podem existir dentro do governo e relativamente à oposição. E reparem, e é muito estranho que esta carta deixa a oposição de lado. Ou seja, quando a sociedade civil se dirige para defender um governo que não pode ser sequer, diria, tem que ser imaculado, não pode ser criticado em plena democracia. Ora, isto é um retrocesso, diria, do ponto de vista político, seríssimo, mas que obviamente irá passar porque provavelmente nem as próprias televisões vão pôr isto na sua agenda. E julgo que o fazem bem, porque se derem atenção a este tipo de missivas, no fundo estão a ir atrás de uma criação de uma agenda, e quem tem que fazer a agenda mediática são os jornalistas, para defenderem a sociedade relativamente à informação que nos é disponibilizada. E essa que é o central, é a defesa do jornalismo e da independência do jornalismo. Já faço um conjunto de comentários sobre até a própria situação das empresas de comunicação social, quase que dando a entender, pelo facto de estarem em situação económica mais complexa,
que elas próprias não são independentes. Nós partimos deste princípio, que é que os poderes não são independentes, que o poder judicial não é independente, que o poder legislativo não é independente, que o poder executivo não é independente, que o quarto poder mediático não é independente. Nós temos realmente um problema sobre o funcionamento da própria democracia. Camilo, eu gostava só Sim, Joaquim, deixe-me só, antes do Joaquim ir dizer isso, a sua ideia, deixe-me só perguntar uma coisa. Concorda com o Jorge quando ele diz que isto serve para desviar as atenções? Tem essa intenção, mas não tem esse efeito. Sim. Já agora, deixe-me só pedir desculpa às pessoas. Houve aqui pessoas que já fizeram uma observação a dizer que nós começamos mais tarde. É verdade. Escapou-me. Eu era para pedir desculpa no início do programa. Começámos meia hora atrasado, porque infelizmente um de nós não pôde. E, portanto, peço humildemente desculpa pelo que se passou. Joaquim. O que eu ia recordar era uma frase da emissora nacional de tempos antigos. Tinha um programa que se chamava Rádio Moscovo Não Fala a Verdade. É verdade. Nós agora estamos numa situação idêntica. Mudaram foram os protagonistas, mas estamos numa situação idêntica porque há um conjunto de pessoas que diz as televisões portuguesas não falam a verdade. Ora, isto é muito interessante do ponto de vista da terapia, porque é uma radiografia à situação atual. Se as pessoas que escreveram esta carta tivessem argumentos sólidos do ponto de vista da gestão da peste, então justificava-se que escrevessem a carta. Mas não, eles estão exatamente como os jornalistas, não sabem o que é que se pode fazer para tratar a doença, mas têm de transmitir a informação. Ora, eles o que querem, os subscritores desta carta, eles o que querem é anular a informação, mas não a substituem por nada. Porque nem sequer referem se estão de acordo com as máscaras, estão de acordo com o confinamento, se acham que as escolas devem abrir ou não. Não, eles só querem é dizer que não gostamos dos profissionais que estão nas televisões portuguesas. E com isso, pomos-nos todos a discutir se os profissionais são competentes ou se não são. Caímos na armadilha que o Trump também instalou das fake news. Porque quando se fala de notícias falsas, o que se está a dizer é que mesmo as verdadeiras passam a ficar debaixo da suspeita de que são falsas. Porque, de facto, não há maneira nenhuma de distinguir. Claro que o Trump levou isto um pouco mais longe e diz mesmo os resultados eleitorais são falsos. E são falsos porquê? Porque entraram uns votos de madrugada que apareceram depois nos resultados. Ora bom, quando se entra por este tipo de estrada, tenho que concluir que são cegos que estão a conduzir cegos. Mas agora querem mais uma outra coisa, é que sejam surdos e mudos. E, portanto, quando finalmente se conseguir fazer em Portugal o sonho dos sábios chineses, não ouvem, não falam e não veem, então está tudo certo. É o poder do mandarinato que finalmente é instalado. Agora, vi o comentário aqui do espectador do Alberto Tavares, que ele dizia assim: vocês não acham estranho que a oposição ainda não tenha comentado esta carta? Eu acho que uma das maneiras mais eficazes de tratar esta carta é não fazer nenhuma referência a ela. Mas como nós começamos a falar disso, então eu já violei este princípio, porque não vale a pena estar a dar importância àquilo que não tem, por uma razão muito simples, é que a realidade é mais forte do que todas estas manipulações. E queiram os jornalistas da televisão fazer espetáculo
com uma desgraça coletiva. Queiram os defensores do governo silenciar as críticas que devem ser feitas àquilo que o governo está a fazer, de um lado e do outro é absolutamente inútil, porque a realidade vai se impor pelas consequências. E, portanto, mais vale não ligar nada à carta, mas registar que foi feita uma radiografia e que mostra uma deslocação da coluna daqueles que subscreveram esta carta. E a deslocação da coluna é no sentido da curvatura. Curvam-se ao serviço do poder e ignoram a responsabilidade de analisar a verdade efetiva das coisas. Eu ainda há uma expressão, a carta, não sei quem redigiu e os subscritores a leram em detalhe, porque há uma pessoa ali que tem uma responsabilidade adicional, que é um capitão de Abril, Vasco Lourenço, que foi um homem que lutou para que a sua voz não fosse silenciada. E na altura em que se discutia, nós também, quando se discutia a guerra colonial, o antigo regime, nós tínhamos a guerra colonial praticamente vencida. Tudo o que apareciam naqueles programas iniciais e na televisão era tudo mais ou menos dirigido. Havia uma censura que tinha um gabinete próprio, e, portanto, esse gabinete próprio. Hoje a censura faz-se de uma forma diferente, faz-se desta forma. Quando na própria carta se diz que os jornalistas têm um estilo acusatório que se insurgem contra os governos, a minha pergunta é, mas qual é o papel do jornalismo? O papel do jornalismo foi sempre ir atrás e tentar perceber o que é que o poder está a fazer com o poder. E se está a ser bem exercido ou mal exercido, independentemente das suas preferências ideológicas. Essa é a função, diria, nobre do jornalismo. E, portanto, nós não podemos, quando nos dá jeito, os jornalistas são bons, quando nos dá jeito, os jornalistas são maus. Quando os jornalistas defendem aquilo que eu acredito, são bons. Quando os jornalistas defendem aquilo que eu não acredito, já são maus. E, portanto, dessa forma, a carta não engrandece aquelas pessoas de forma nenhuma, e obviamente eu tenho respeito por algumas daquelas pessoas que ali estão, o seu trajeto, no caso concreto de um capitão de Abril. Mas deixa-me só fazer uma observação em relação ao capitão de Abril. Este capitão de Abril fez essa defesa quando existia uma coisa chamada ditadura, porque depois, quando se instaurou a democracia, ele passou a apoiar partidos e forças políticas que não têm nada a ver com a democracia. Também é bom dizer isso. Não, sim, mas mas vamos ver, as pessoas têm a liberdade de fazer as suas opções políticas. Eu só estou a registar como cidadão o quão grato eu estou ao papel que ele teve para nós estarmos aqui hoje a poder dizer aquilo que entendemos que deve ser dito deste governo ou de qualquer outro governo. Agora, não estou grato na exata medida em que ele subscreve uma carta destas em que, porque reparem diria, o insólito de tudo isto. Nós tivemos um debate, a partir do momento em que nós temos um confinamento brutalmente rígido, em que há uma restrição da nossa liberdade, que tem que ser aprovada constitucionalmente 15 em 15 dias, não sei se recordam o debate que houve sobre o 25 de Abril, sobre as comemorações do 25 de Abril. As pessoas já não se lembram disso, é preciso ter memória. E, portanto, na altura era preciso ter a liberdade para comemorar a Revolução na rua, era preciso que os rituais dos partidos de esquerda fossem cumpridos, independentemente ou não da pandemia, e hoje somos confrontados com uma ideia em que o jornalismo está a fazer um mau trabalho relativamente à pandemia. E, portanto, eu diria que é esta situação paradoxal que faz o seguinte, descredibiliza, no fundo, as pessoas que a subscrevem e, por outro lado, também
fragiliza a própria democracia, não é? Porque a democracia vive da liberdade de imprensa, seja qual for a imprensa que nós estejamos a conviver com ela. Exatamente. Jorge, deixa-me pedir para documentar um aspecto que me parece particularmente importante daquela carta e que mostra que as pessoas não sabem como é que funciona o mercado e a sociedade. É esta em que diz assim: sabemos que não há poções mágicas, as vacinas não se fazem à velocidade desejada e as farmacêuticas são poderosas entidades mercantis. Eu gostava que comentasse esta parte, porque eu acho que isto é muito instrutivo para a sociedade portuguesa. O não perceber a função das farmacêuticas. Queres comentar? Eu vou-me abster de comentar porque ia ser violento. Não, o tema central é que a carta tem uma natureza política, não é uma carta de cidadãos independentes livres. Tem uma natureza política em que, primeiro, quer desviar a atenção da gestão da pandemia, quer discutir a informação da pandemia e, por outro lado, quer atribuir a responsabilidade da resolução do tema da pandemia no momento em que todas as pessoas, mais os liberais, menos liberais, estão de acordo que o governo tem que intervir porque é uma situação extraordinária e é importante nós referirmos que nós hoje estamos numa situação económica complexa porque todos os governos decidiram fazer aquilo que o economista americano chamou uma recessão feita, desenhada por governos, não é uma recessão que foi o mercado próprio que criou, não houve nenhum acidente que o mercado criou, foi uma recessão desenhada por governos, os governos decidiram fechar e quer atribuir a responsabilidade à resolução a uma entidade assim abstrata, que são o grande capital, a grandes empresas farmacêuticas, quando foram elas que pararam de fazer o trabalho que tinham a fazer para desenvolver outro tipo de medicamentos que provavelmente estavam envolvidos para se dedicar a uma resolução do problema. Eu percebo isso, mas eu queria ir mais longe. É que o texto sugere que a malta das farmacêuticas são os malandrões, porque diz assim, poderosas entidades mercantis. Isto é de gente que não entende aquilo que é as patentes. Isto é de gente que não entende que é o investimento naquelas moléculas que permite depois ter vacina. Quando eu vejo os políticos à esquerda falarem no Serviço Nacional de Saúde e omitirem que grande parte do sucesso do Serviço Nacional de Saúde está na compra de equipamentos, está na compra de medicamentos, está em tecnologia de ponta que tem sido desenvolvida por entidades de mercado que concorrem todos os dias para resolver os problemas problemas reais de saúde das pessoas, estão a omitir que nós pagamos impostos e o dinheiro desses impostos vai parar, obviamente, a essas pessoas, a essas entidades que estão a trabalhar para nós. Portanto, estão a prestar um serviço à comunidade. E a ideia que um privado não presta um serviço à comunidade e que é um malandro é uma ideia, obviamente, já nem diria marxista, nem soviética, nem comunista. É uma ideia ultrapassada pelos tempos. Quer dizer, nada disso, se me perguntares assim, o modelo concorrencial das farmacêuticas é o perfeito, não sei se será. Sabemos é que a dimensão hoje para operar no mercado farmacêutico tem de ser de tal ordem que, obviamente, são grandes empresas poderosas. Mas, como vimos nesta própria pandemia, as empresas mais pequenas, com outro tipo de tecnologia, foram associar-se a empresas de outra dimensão para tentar resolver o problema. Ou seja, a resolução dos nossos problemas é feita com as pessoas todas, sejam da iniciativa privada, sejam do Estado. Ora, essas pessoas têm um preconceito porque preferem a ditadura do proletariado, que é uma coisa abstrata no sentido em que não sabemos onde é que anda o proletariado a mandar no governo, porque se o proletariado mandasse no governo, só havia um partido com essa legitimidade, que é o Partido Comunista, que diz que defende o proletariado até à exaustão e que todos os outros não o fazem como deve ser,
E, portanto, tudo isto é eu diria que é um equívoco e um contrassenso, na minha opinião. Joaquim, já agora também a sua análise em relação a este libelo acusatório contra as empresas farmacêuticas. Não, é que é uma acusação absurda e, mais uma vez, é o absurdo que a torna relevante. É que as vacinas foram compradas pela União Europeia, que negociou com essas entidades produtoras da vacina, ou das vacinas. Isto significa que, se não houvesse União Europeia, Portugal estava, como queria o Saramago, em jangada de pedra. Isto é, tínhamos saído da Europa, estávamos algures no Atlântico, talvez a caminho dos Açores, e sem dinheiro para comprar as vacinas. Portanto, é tão absurdo que torna relevante o facto de ser absurdo. Porque essas pessoas que subscreveram a carta têm inteligência suficiente para perceber o absurdo. Não, usam-no deliberadamente para encobrir aquilo que é, repito, a realidade efetiva das coisas. As vacinas foram compradas pela União Europeia. O que, aliás, está a criar um problema sério à União Europeia, porque a eficiência do programa está a pôr em causa a credibilidade das instituições europeias responsáveis por isso, responsáveis pela distribuição das vacinas. O que revela até que ponto é perigoso ser benemérito neste tipo de situações, porque quando o poder se concentra num único ponto, neste caso a União Europeia, tudo o que corre mal no terreno é responsabilidade dessa entidade. Quando, provavelmente, em cada um dos Estados, correria muito pior se fosse cada um deles a ter de fazer a negociação, a distribuição, o transporte digamos, a afetação de um número limitado de vacinas a uma procura muito superior ao que é esse número limitado de vacinas. Aliás, se fôssemos nós a negociar, Joaquim, provavelmente ainda não teríamos vacinas. Deixem-me só fazer aqui uma pequena pausa, porque de vez em quando há aqui comentários que importa referenciar, mesmo como moderador. Há aqui um senhor chamado Carlos Nascimento, que já deve ter escrito umas 3 ou 4 vezes, e o tratamento israelita, não convém falar. Bom, eu não sei se ele está a falar do remédiozinho que anda a ser dado nos hospitais e não sei das quantas. Eu não sei se o Carlos Nascimento é médico. Eu não sou. O Joaquim também não é. É de economia. E o Jorge, idem aspas. Portanto, nós não podemos comentar questões científicas. Mas para tranquilizar o Carlos Nascimento e outros Carlos Nascimento que andam por aí, eu vou-lhe dar uma novidade. Eu já pedi a quem percebe do assunto, entre os quais Filipe Freud, pneumologista, doutorado em saúde pública, intensivista, já lhe pedi para falarmos sobre os tratamentos israelitas, mas já pedi para ele fazer uma entrevista comigo, que já fez várias, como você sabe, Carlos, se não sabe ficar a saber, não é? A comentar os estudos que estão a ser feitos com a vacina da Pfizer e das outras, para perceber qual é a eficácia da primeira dose só. E, portanto, como não há dados suficientes, Carlos, veja se percebe este ponto, ok? Isto é entendível. Se for preciso fazer desenhos, também fazemos, ok? Como não há dados suficientes sobre esta matéria, nem sobre o seu famoso tratamento que você quer ver mesmo comentado à força, e como não há dados seguros, científicos e honestos sobre os testes, o Dr. Filipe Freud e outras pessoas com quem eu falei pediram para esperar algum tempo, percebe? Portanto, nós não nos vamos substituir a cientistas e a médicos e a profissionais de ciência que trabalham com isto no dia-a-dia. Estamos esclarecidos, Carlos Nascimento? Escusa de continuar aí a fazer teclar outra vez a pergunta, porque a explicação é esta. Capixa? Pronto. Jorge, vamos soltar da carta. Vamos lá, Jorge, vamos para uma questão que o Joaquim há bocado estava a falar, que era o plano de recuperação e resiliência. Bem, nós já vimos não sei quantas versões disto.
Já percebemos que o Primeiro-Ministro foi a Bruxelas, quis fazer o plano, passar o plano à pressa e ser discutida cá em casa. A União Europeia já me mandou para trás, para Bruxelas. Mas mesmo assim, nós que já conhecemos os 3 pilares do Plano de Recuperação e Resiliência, há uma preocupação que me deixa no meio disto tudo, que é daquele montante todo, que são muitos bilhões, muitos milhares de milhões, para as empresas fica pouco mais de 4,6 mil milhões. Há uma pergunta que gostava de fazer. É assim tão importante nós gastarmos tanto dinheiro com o Estado, já não digo com a parte social, nem com o SNS e por aí adiante. É assim tão importante gastarmos dinheiro com o Estado, nomeadamente em algumas obras faraónicas, em vez de destinarmos dinheiro para as empresas. O Joaquim responde, diga. Joaquim, quer começar? Posso começar pelo mesmo ponto por onde eu comecei, que é o problema dos cegos. Este governo ainda não tem consciência do que é uma crise de descontinuidade. Ou seja, é uma crise que destrói o que vinha do passado e não se sabe quais são as estradas abertas em termos de futuro. E, portanto, quando tem uma oportunidade para gastar dinheiro que lhe é oferecido pela União Europeia, o que é que aparece como desenho das estradas para o futuro? A mesma coisa que existia no passado. Ou seja, o PRR é uma adenda, é um apêndice a um orçamento de Estado. Como entra mais dinheiro, usam-se rubricas para gastar esse dinheiro e não para preparar o futuro. Ora, o erro que é cometido neste caso é que o governo governa-se, isto é, o PRR é o reforço do Estado anulando as dificuldades que estão na economia e na sociedade. O problema das dificuldades na economia, as regras da concorrência na União Europeia impedem os auxílios diretos a empresas. E compreende-se porquê? Porque isso significaria distorcer o mercado, favorecendo umas empresas sem favorecer outras e, sobretudo, alterando as regras de mercado da própria União Europeia que nos fornece os recursos. E, portanto, dificilmente poderia haver um programa específico para compensar as perdas que as empresas têm que assumir com esta paralisação da economia. Mas o problema é outro, é que a responsabilidade do governo é abrir oportunidades para que as empresas no futuro possam compensar o que perdem na situação atual. E isso significaria ter linhas estratégicas que fossem mobilizadoras não apenas das atividades que existem, mas também de outras atividades e de outras alianças empresariais. Ora, o que este plano mostra, como já aliás acontecia com o plano Costa e Silva, o que este plano mostra é que o governo investe nele próprio. Isto é, o governo investe naquilo que lhe permite depois dizer que equilibrou o orçamento e respondeu à crise sanitária sem poder ajudar as empresas diretamente porque as regras da comunidade não o permitem. As regras da União Europeia não permitem. Ora, este tipo de linha estratégica é pior do que os planos de fomento, porque é verdade que os planos de fomento estavam constrangidos por limitações orçamentais, mas não eram planos contra as empresas, eram planos para criar condições favoráveis ao desenvolvimento das empresas.
Neste caso, neste plano de reconstrução e resiliência, há pouca resiliência, pouca construção e não há linhas estratégicas para o futuro. Porque mesmo aqueles projetos novos de que agora se falava, como o hidrogênio, têm uma dotação tão ridícula, tão reduzida, que de facto ou vêm investidores externos ou não é com aqueles recursos que nós conseguimos fazer uma fileira do hidrogênio. Portanto, mais uma vez, é o problema do cego a conduzir cegos. É que se alguém acredita neste PRR, está cego. Mas os governantes que propuseram o PRR também são cegos a conduzir cegos. Para onde é que isto nos leva? Leva-nos para uma questão muito simples. É que a União Europeia ainda pode vir a reformular os seus planos de reconstrução e resiliência, porque nas outras economias de Itália, Espanha, França, Alemanha, incluindo, os problemas vão ser tão graves que também eles vão precisar de ter novos tipos de programas para poderem escapar à situação em que vão ficar. É isso uma crise de descontinuidade. A crise de descontinuidade não significa, não permite querer reproduzir o que existia antes. É preciso lançar linhas de orientação para o que há de existir depois. E o depois só saberemos quando a atual crise da peste se tornar endémica, isto é, se tornar interiorizada na sociedade e nos permitir voltar a descongelar a economia e a desparalisar a sociedade. Jorge, antes de ir aqui para comentar esta parte do plano de recuperação e resiliência, queria pedir-te para fazeres aqui um comentário a uma senhora que frequentemente tem posto aqui algumas observações, que é a Guilhermina Martins, que diz assim, que já disse várias coisas, uma delas que eu acho que é bom que os portugueses percebam porque diz assim, Sines também já foi vendida à China. Queres explicar porque é que nós vendemos ativos ao exterior, por favor? Já agora eu agradeço as sugestões que as pessoas vão fazendo aqui de temas, mas há duas coisas que nós temos como limitação. Uma é o tempo. A outra, como já repararam, neste programa a gente não gosta de dizer coisas sem preparação. Portanto, esta do Jorge, eu vou pedir para comentar porque ele já uma vez falou sobre isto. E, portanto, eu sei que ele está preparado. Agora, as outras sugestões que têm vindo aí, nomeadamente sobre se a EDP pagou ou não impostos, eu não sei. Não tenho conhecimento suficiente para isso, ainda não ouvi pessoas suficientes para isso e, portanto, não vou sujeitar aqui os comentadores a comentarem matérias que nós nem sequer preparamos. Pode ficar para outra oportunidade, mas neste programa não vamos comentar de certeza. Jorge. Tentando explicar, penso que é a espectadora Guilhermina, não é? É Guilhermina Martins. Guilhermina Martins. Todos os países que geram mais poupança que investimento são os países investidores. Nós estamos no sentido contrário. Qualquer pessoa percebe que quando está endividada e é obrigada a pagar a sua dívida, tem duas hipóteses. Ou dedica mais parte do seu rendimento a pagar essa dívida, ou vende os seus ativos. E vende os ativos a quem? A quem acumulou capital. E porquê é que este programa, este PRR, é relativamente, diria, não é perigoso, mas é um programa que se calhar é um programa que resulta do governo não ter tido um programa antes da pandemia. Ou seja, o governo não sabia para onde é que queria levar Portugal, a única coisa que sabia era reverter aquilo que tinha sido proposto Portugal fazer. E foi isso que fez nos últimos tempos. E a reversão foi feita de três modos muito simples. Foi aumentar os impostos indiretos, portanto que nós pagamos mais na gasolina, na restauração, nos bens e serviços que compramos. Portanto, essa é uma via. E a outra foi fazer cativações, ou seja,
não fazer despesa pública para quê? Para não se endividar, para não endividar mais o país. E até aí diria que é um caminho saudável do ponto de vista das finanças públicas. Agora, quando se fala já em investimento público, é preciso ter mais cuidado, porque temos que saber se esse investimento público vai ser feito é reprodutivo ou não. Mas eu, antes de responder, gostava de dar alguns números para nós percebermos como nós provavelmente estamos a ser, diria, manipulados sobre a informação que nos é prestada. O país do mundo que fez mais ajuda orçamental, ou seja, com o dinheiro dos contribuintes, contraindo déficits e, portanto, criando impostos futuros, foram os Estados Unidos, que fez um pacote fiscal orçamental de 25% do PIB. Depois temos o Japão com 15%, a Austrália com 14%, e a Alemanha tem 9% e a Itália tem 7%. Nós temos muito menos. E é importante perceber que nós temos muito menos porque já tínhamos uma dívida acumulada significativa. E, portanto, nós não podemos fazer uma ajuda à economia como a economia provavelmente irá necessitar. E o que é que o governo está a tentar fazer? O governo está a tentar segurar o emprego através da destruição do capital. Como é que segura o emprego? Paga às empresas que mantêm o emprego, mas é óbvio que essas empresas, não tendo negócio e mantendo o emprego, ainda que é um custo mais baixo, a prazo vão destruindo lentamente o seu capital. Ora, o que é que faz uma economia não se desenvolver? É não ter capital. E não tendo capital, portanto, também não tem perspectivas de investimento. E, portanto, terá que sujeitar àquilo que é proposto. E o que é proposto? É proposto um conjunto de intervenções do Estado que nós não sabemos se vai dar resultado. Porquê? Eu vou tentar explicar. A Europa escolheu três áreas significativas. A resiliência, basicamente, é para melhorar os temas da saúde e para ver se o emprego não descamba nos diversos países. Portanto, é para isso que serve o programa da resiliência. E depois temos a transição digital e as alterações climáticas, que são dois temas estratégicos para a Europa como um todo, mas que não resolvem os problemas das economias periféricas, como é o caso da nossa, que precisa de uma ideia estratégica de desenvolvimento que neste momento não tem, porque o Estado não tem essa competência. E não tem essa competência por uma razão muito simples, porque à medida que foi sendo destruído o tecido privado, esse tecido privado foi incapaz de criar novos centros, como o Joaquim muito gosta, de racionalidade económica. Coisas que deem sentido à competição de Portugal no mundo. Ora, essa competição de Portugal no mundo tem que ser feita com os privados, porque nós não vamos conseguir ter empresas públicas, até a própria China, que é comunista, decidiu criar agentes privados para fazer o seu movimento de exportação e de expansão no mundo. Então, nós temos que perceber que é através do mecanismo da instituição, mercado e privados que os países competem. E para isso temos de ter Estados que saibam regular essa atividade. Ora, nós não temos, nós temos uma ideia de pessoas que acham que o Estado detém a racionalidade total sobre a sociedade, não dando espaço a que o indivíduo e a instituição da empresa e do mercado consiga encontrar essa racionalidade. Ora, isso é um dos maiores erros que nós vamos cometer do ponto de vista de política económica. O que é que também eu gostaria de chamar a atenção das pessoas? O estímulo fiscal tem dois aspectos. Tem um aspecto de curto prazo e um aspecto de longo prazo. O aspecto de curto prazo é como é que nós rapidamente temos pessoas, o desemprego não dispara. E, portanto, é preciso que haja um estímulo para que as empresas voltem a empregar e que as pessoas ganhem de novo o seu emprego. E isto não se pode fazer por decreto. Isto tem que se fazer com as empresas que estão a competir no mercado. Mas depois tem um aspecto de longo prazo, que é saber se esse estímulo fiscal não vai trazer um Estado muito com uma dimensão excessiva. Ora, nós que somos um país que já temos uma carga fiscal elevada
cada vez que o Estado decidir fazer intervenções através do seu mecanismo orçamental, na prática está a aumentar a sua dimensão. Ao aumentar a sua dimensão significa que vai retirar rendimento às pessoas. E esse rendimento vai ser apropriado por quem? Pelo aparelho de Estado e pelos privados que estão à roda do aparelho de Estado e que estão constantemente a querer que se produzam, diria, encomendas que sirvam os seus interesses. Ora, nós temos que ter uma competição sobre os interesses. Tem que haver concorrência de interesses para que o Estado não seja capturado por setores. Ao mesmo tempo, o próprio Estado tem uma dificuldade adicional, que é encontrar agentes com que vá dialogar para criar, diria, uma capacidade empresarial que vingue no mercado sem a ajuda estatal. Ora, o que nós estamos a ver é que a ajuda estatal está a ser toda desenhada para não criar um problema social. Ora, resolvemos o problema social, mas não resolvemos o problema económico. Sim. E essa é uma das outras falhas que, obviamente, este programa tem. Deixa-me só perguntar ali ao Joaquim. Joaquim, esta questão do capital, da falta de capital em Portugal, que no fim de contas era aquilo que já estava a explicar à Guilhermina Martins. O Joaquim costuma falar nisto, mas uma das perguntas que gostava de fazer sobre esta matéria tem a ver também com o PRR, que é assim, as empresas portuguesas e os grupos já estavam descapitalizados, mesmo antes da pandemia. Aliás, nós fizemos vários programas sobre isso e o Joaquim foi uma das pessoas mais intervenientes nessa matéria. Ora, com a pandemia, estes grupos ainda estão mais descapitalizados. Ou seja, os programas, ou melhor, as iniciativas que estão dentro do PRR nem sequer dão para que as empresas tentem recuperar o nível de capital que tinham antes da pandemia. Já nem vou falar do resto. Vamos ver por setores. Por exemplo, o caso do turismo, que ficou completamente congelado. Como é que se pode recuperar os equipamentos que existem e o clima que por enquanto não foi atingido, se não for com investidores externos? Uhum. Porque por este plano de reconstrução não há nada. E quanto à resiliência, como é que se pode ser resiliente se os hotéis estão vazios e os restaurantes estão fechados? Ora, quando se fala em venda de ativos, importa recordar que se há venda é porque alguém se interessou pela compra. Portanto, é porque aquilo valia alguma coisa. O que significa que nessa venda de ativos há também a realização de uma aliança estratégica empresarial. Quando capitais chineses entram na EDP, ganhou-se ou perdeu-se? A primeira reação é dizer, não, isto era património nacional. Mas o património nacional da EDP, se ficar fechado neste retângulo do continente, não significa nada. É preciso ter escala e ter outros mercados para poder avançar. Isto significa que a venda de ativos pode significar a entrada de um aliado estratégico. Nem sempre corre bem, porque há algumas alianças que são com aliados ainda mais fracos do que nós somos. Mas tem sempre de ser considerado como um objetivo estratégico, sobretudo para quem, no intervalo de 50 anos, foi nacionalizado, foi privatizado a valores muito superiores aos das indemnizações das nacionalizações, o que significa que o Estado deliberadamente destruiu o capital, mas obteve receita. E receita a valor muito superior àquilo que foi o reconhecimento do valor das indemnizações por nacionalizações. Portanto, não podemos ficar à espera que o Estado seja
um parceiro estratégico de confiança. Agora, o que podemos ter a certeza é que o Estado, quando tem dinheiro, investe nele próprio. E isso cria-lhe uma dificuldade de ordem política e de ordem estratégica. De ordem política significa que quanto mais concentra responsabilidades, maior será o custo do fracasso no exercício dessas responsabilidades. Vamos ver isso no Serviço Nacional de Saúde. Quando se fizer o exame crítico do que aconteceu, vai ter de se perguntar que sentido tem dar monopólio ao Serviço Nacional de Saúde e ignorar tudo aquilo que é o desenvolvimento dos equipamentos da medicina, dos medicamentos e, sobretudo, da preparação dos médicos. Por alguma razão, a saúde é um dos setores de maior especialização técnica, quer dos equipamentos, quer dos medicamentos, quer dos recursos humanos. E a qualidade que nós conseguimos obter nesse campo, sobretudo se houver abertura do setor turístico, permite-nos ter a ambição de captar doentes da Europa inteira para serem tratados em Portugal. E por isso é que é particularmente negativo termos pedido auxílio externo em situação dramática, que tem uma única vantagem, é esse auxílio externo, os médicos e enfermeiros que vieram a Portugal poderão, quando voltarem aos seus países, dizer que a qualidade médica em Portugal é elevada. Mas não foi para isso que houve o recurso ao auxílio externo. Foi para distrair da responsabilidade que o Estado quis assumir e que depois não conseguiu satisfazer. A responsabilidade de ser monopolista nos serviços de saúde e não aguentou a pressão, como aliás era óbvio que não ia aguentar. Joaquim, está aqui uma pergunta da Isabel Romano que tem a ver com aquilo que o Joaquim está a dizer. Ela diz que concorda consigo, mas pergunta se esse objetivo estratégico com investidores estrangeiros foi devidamente regulamentado. As leis da saúde são claras nesse aspecto, não são? É fácil responder. Não se regulamentam objetivos estratégicos. O problema é, tem maioria nas assembleias de acionistas ou tem apenas uma posição residual? Agora, Joaquim, o Estado permite, não é, um investimento de iniciativa privada na saúde, portanto, isso está regulamentado. Isto está na lei. Não só está regulamentado, como está mais do que regulado. Claro. E está regulado de tal modo que o próprio Tribunal de Contas fez vários estudos nas parcerias público-privadas que o poder político deliberadamente silenciou. É o problema, outra vez, dos noticiários das televisões generalistas. Quando não interessa, silencia-se. E até se mudam os responsáveis pelo Tribunal de Contas. Mas quando esses estudos do Tribunal de Contas deveriam ter servido para melhorar os contratos das parcerias público-privadas para o futuro, o que se fez foi acabar com as parcerias público-privadas. Pois, ninguém quer comparações. Não, é que o problema é que acabaram com as parcerias público-privadas justamente por causa do estudo do Tribunal de Contas. Exatamente. É que o melhor era enterrar já a ideia antes que frutificasse. Muito bem, chegamos ao final do programa de hoje, mas há aqui uma sugestão de um espectador que me parece muito interessante. Ele dizia assim, há muitas pessoas que não conhecem noções básicas de economia e, portanto, vocês deviam reservar os 15 minutos finais de cada programa a responder a algumas dúvidas que as pessoas têm. Bom, a gente não se importa de fazer isto agora. O que é que eu vou fazer? A sugestão.
que vocês, desse lado, sobretudo as pessoas que têm algumas dessas dúvidas, coloquem essas dúvidas na semana anterior. Porque assim o Jorge e o Joaquim, que têm ambos acesso ao Facebook e à página da Cor do Dinheiro, poderão ver quais são as dúvidas que as pessoas têm e depois nós reservaremos 15 minutos do final de cada programa para esclarecer as pessoas. Até porque, como já perceberam, nós temos aqui uma preocupação pedagógica também muitíssimo grande. Bom, chegamos ao final do programa de hoje, como eu dizia, nós voltaremos daqui uma semana. Eu quero agradecer às 1.700 pessoas que estavam aqui em direto há bocadinho e também quero voltar a pedir desculpa pelo facto de não ter referido no início do programa, primeiro pedir desculpa pelo atraso e depois referenciar porque é que esse atraso tinha ocorrido. Bem, quanto ao resto, já sabe, vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, e também sabe porquê. É que aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Eu vou-me embora, estes senhores também, voltaremos daqui a uma semana, eu voltarei amanhã às 8 da manhã. Obrigado, com licença, até amanhã às 8.